Jesus é o Senhor, aleluia. Estamos iniciando mais uma das nossas comunhões, a nossa comunhão especial de todas as quartas-feiras, onde o Senhor tem nos dado o encargo de desfrutar sempre a palavra de um livro complementar. Lembrando que, além do nosso alimento diário, que é o nosso devocional, e nós temos ministrado também uma palavra dentro desse encargo semanal, o Senhor nos deu esse sentimento de desfrutar a cada quarta-feira um capítulo de um livro especial. E nós estamos, inclusive, concluindo esse livro, né, nessa comunhão de hoje. Vem agora que eu te enviarei. É um livro escrito pelo nosso irmão Miguel Mar. E chegamos à 6ª semana consecutiva de desfrute, bastante produtivo e edificante para nós. Queria aproveitar, antes de entrar nesse encargo, e encorajar também que todos vocês possam valorizar o nosso canal. Essas mensagens estão sendo postadas no nosso canal, o canal do YouTube da igreja. O objetivo é que a palavra de Deus possa ser semeada e alcançar muitos corações. Importante, então, que todos vocês assinem o nosso canal. Também ali tem um ícone onde você pode dar um like nas mensagens. Também você pode acionar o sininho e receber notificações diárias dos nossos conteúdos, né? E principalmente você pode divulgar essa palavra para alcançar outras pessoas. Então precisamos de você para que o nosso canal possa crescer e atingir o objetivo que Deus quer atingir por meio de nós. Amém? Pois bem, então o nosso objetivo, como eu estava falando nessa palavra de toda quarta-feira, é fortalecer mais ainda a nossa vida espiritual, né? E para isso nós precisamos da palavra de Deus. Temos que valorizar a palavra de Deus, nos aproximar mais, cada vez mais, deste falar de Deus, especialmente o seu falar atual, o seu falar profético, que está sendo ministrado nos tempos atuais, que vão nos levar a caminhar segundo a vontade do nosso Deus, né? Irmãos, existe uma tendência nossa muito grande em sermos relapsos em relação à palavra de Deus. Mesmo nos tempos de hoje, tempos de pandemia, tempos de isolamento social, onde a maioria de nós temos tido mais tempo. No entanto, separar momentos para leitura, para cavar, para aprofundar na palavra de Deus, não é algo tão fácil, né? E precisamos ser mais despertados. E esse é o nosso encargo todas as quartas-feiras aqui. Queria ler com os irmãos um texto, um versículo que nos expôs muito nesses dias, né? Está aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 35, num diálogo profundo que Moisés teve com Deus, né? E Deus apresentou aqui um obstáculo que estava acontecendo no meio do povo. Aqui diz o seguinte, versículo 5: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então esse texto mostra que o desejo de Deus era estar no meio do povo. Uma palavra semelhante a essa havia sido dita no capítulo 19 de Êxodo, versículo 5, né? E a reação do povo foi muito positiva. Deus disse para eles que queria fazer deles a sua propriedade peculiar, a sua nação santa dentre todos os povos. E o povo disse, amém, né? O povo disse, assim seja. Mas rapidamente, né, nós percebemos aqui, por esse falar de Deus para com Moisés, esse povo, ele passou a produzir atavios, né? O que são esses atavios? Isso aqui diz respeito a enfeites, né? De qualquer tipo de distrações, coisas que tiram o nosso foco de Deus e da sua palavra, né? Esses mesmos atavios foram aqueles instrumentos que o povo usou no capítulo 32 desse mesmo livro, né? Para produzir um bezerro de ouro.
Então é tudo aquilo que sobrecarrega o nosso coração. Irmãos, muitas coisas nos afastam da palavra de Deus. Deus quer andar no meio de nós. E a maneira como Ele faz isso é por meio da sua palavra. Então nós, como povo de Deus, precisamos valorizar a palavra de Deus. Senhor Jesus, ganhar esse forte sentimento de buscar a palavra, nos envolver e nos aproximar cada vez mais com o falar de Deus. Então esse é o nosso objetivo aqui, todas as quartas-feiras, né? E hoje nós queremos dar continuidade a esse encargo, a esse sentimento. Que o Senhor possa ter caminho em cada um de nós e nos dar um coração totalmente voltado a Ele. Possamos lançar fora todos os atavios, todos os embaraços, tudo que nos afasta do nosso Deus e da sua palavra. Jesus é o Senhor. Pois bem, vamos nessa noite então fazermos a conclusão desse livro, né? Antes, porém, de fazer essa conclusão e trabalhar o capítulo 6, né, nós gostaríamos de reforçar qual é a ideia central desse livro. É muito importante que nós extraiamos algo sólido dessas 6 semanas de labor que nós estivemos aqui ministrando e desfrutando também da nossa leitura pessoal, né? Na verdade, irmãos, esse livro, né, baseia-se, né, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 10, né, onde Deus faz um chamado especial para Moisés, né? Então, no capítulo 3, versículo 10, é até o tema do livro, né? Diz o seguinte: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Interessante, né? Nesse momento, Deus chama Moisés e dá uma incumbência para ele. Faz um chamamento para ele. Ó Senhor Jesus. E por trás de toda essa comunhão, né, existe uma característica, ou seja, um sentimento que Deus quer passar para nós, né? Primeiramente, vamos perceber, irmãos, que esse chamamento aqui não diz respeito a uma apresentação voluntária, né? Queria demonstrar para os irmãos isso. O chamamento de Deus não é uma experiência que nós nos apresentamos voluntariamente apenas. Na verdade, o chamamento de Deus é uma convocação. E nesse momento aqui, Deus estava convocando Moisés. Ó Senhor Jesus. Esse era o coração de Deus. Essa era a expectativa de Deus. E é dessa maneira que nós temos que olhar o chamamento de Deus em nossas vidas, né? Muitas vezes nós achamos que servir a Deus de maneira voluntária, né? O coração livre, Deus dá liberdade para nós. E de fato, esse deve ser o nosso sentimento de entrega e consagração ao Senhor, né? Mas o que está por trás do chamamento de Deus é uma forte convocação de Des. Se o nosso serviço a Ele se basear apenas, né, no nosso voluntarismo, até difícil falar a palavra, né? A tendência é que hajam oscilações, ou até mesmo instabilidades, né? Olhando para a experiência de Moisés, até para a gente poder entender, no capítulo 2 de Êxodo, versículo 11 e 12, ocorreu uma apresentação voluntária de Moisés, quando ele, como um representante do povo de Deus ali no Egito, percebeu uma situação que um hebreu estava sendo espancado por um egípcio. Naquele momento ele, de maneira voluntária, se apresentou e matou aquele egípcio. Parece algo até positivo, do ponto de vista de um representante do povo de Deus defendendo o seu povo. Mas, na verdade, aquela apresentação voluntária de Moisés não agradou a Deus. E por esse motivo Moisés foi levado a passar 40 anos no deserto, né, onde ele foi trabalhado por Deus, moldado por Deus.
E nesse contexto do capítulo 3, já se passaram 80 anos da vida de Moisés. Então, naquele momento, Deus pôde chamá-lo e convocá-lo para uma incumbência especial na sua vida, né? Senhor Jesus. Vamos abrir em Romanos, né? Eu creio que esse texto vai nos ajudar a entender, compreender esse encargo, esse sentimento forte que está por trás do chamamento de Deus. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos, fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, né? Poderia trocar essa palavra rogo-vos por convoco-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou o vosso serviço racional. A preocupação de Paulo aqui era convocar os irmãos para se apresentarem para um serviço racional. É uma convocação, é um chamado. Ó Senhor Jesus. Esse é o sentimento que deve predominar em nosso serviço ao Senhor. Você não percebe aqui um sentimento apenas de voluntarismo, mas uma reação ao chamado de Deus. Isso é muito importante, né? Tem um outro texto que eu queria reforçar isso, aqui em Mateus, capítulo 20, né? Quando o Senhor fala, o Senhor Jesus, ele apresenta uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, né? E no versículo 16 ele fala: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Percebe aqui o quê? Existem critérios para que o chamamento de Deus seja consolidado no nosso serviço a Ele, nosso viver de servi-lo, né? Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a experiência de Moisés aqui no capítulo 3 era de alguém que havia passado por um processo do chamamento de Deus e naquele momento ele estava em condições de cooperar com Deus. Então ele foi escolhido para servir a Deus naquele período tão importante do povo de Israel, né? Mas o importante é nós percebemos isso, que Deus ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós lidamos com o serviço ao Senhor como se Deus fosse um coitadinho e que nós somos estrelas na mão de Deus, como se Deus fosse um privilegiado em obter o nosso serviço, né? O nosso tempo, a nossa capacitação, né? Nosso currículo. Na verdade, irmãos, Deus não é um coitadinho. Deus ele tem autoridade sobre as nossas vidas, para nos convocar. E o chamamento de Deus é essa convocação de Deus que vem sobre nós e para a qual nós precisamos reagir positivamente. Amém? Tem um texto que eu gosto muito também aqui em Mateus, que vai reforçar esse sentimento, né? Capítulo 8 de Mateus, é um contexto da cura do criado de um centurião, em que este vem até o Senhor e pede que o Senhor libere uma palavra, para que por essa palavra, então, o seu criado fosse curado, né? E aqui ele diz, no versículo 8, né? Mas o Senhor, no versículo 7, Jesus fala, né? Eu irei curá-lo. E o centurião diz, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens, e digo a eles, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele faz. Percebe aqui, irmãos, o sentimento que deve estar em nós, em relação ao chamamento de Deus? Vamos perceber que o nosso Deus tem autoridade sobre as nossas vidas. Precisamos nos voltar para Ele e receber o seu chamado e obedecer ao seu chamado.
Jesus é o Senhor. Essa foi a experiência marcante na vida de Moisés, né? E que deve também marcar o nosso serviço ao Senhor. Para fechar essa ideia geral do capítulo, eu queria destacar 2 pontos que eu acho importante, né? Nós destacarmos no que nós vimos nessas 6 semanas, né? Em relação a esse chamamento. Primeiramente, que o que caracteriza esse chamamento é o modus operandi, chamado modus operandi de Deus. Como é que Deus trabalha? Como é que Deus faz a sua obra? Ele convoca homens para fazer essa obra. Essa é a maneira como Deus age, né? Mas essa convocação não está baseada na capacidade desse homem, né? Mas está baseada na capacidade do próprio chamamento, né? Senhor Jesus. Ou seja, Deus, Ele é a garantia. Por isso que nós vimos, né, um versículo que foi muito trabalhado, né, nessa sequência dessas semanas, foi Romanos 11, 29. Não tem como eu ler nessa noite, né? Mas esse texto mostra o quê? Que o chamamento de Deus é irrevogável, porque ele provém de Deus. Deus é a garantia desse chamamento. Por isso que ele pode chamar várias vezes, mesmo quando nós falhamos, Deus vai insistir para que o seu chamamento seja executado, né? Um texto que pode nos ajudar é olharmos para 1 Coríntios 1, versículo 9, não tem como nós lermos também, mas mostra o quê? Que fiel é Deus, né? Ou seja, Deus é fiel. O chamamento de Deus é fiel. E quando Deus chama, Ele vai realizar a sua obra, né? Amém? Outro texto importante, que vocês podem desfrutar depois, está em Efésios 2, versículo 1, versículo 10, que mostra exatamente isso. Quem nós éramos? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos chamou, Deus nos deu vida. Amém? E essa vida está nos salvando a cada dia, né? Quando você chega no versículo 10, tem o quê? Tem uma obra-prima. Então Deus pega essa obra, esse material imprestável, né, que estava morto em delitos e pecados, e transforma numa obra-prima, para fazer a sua obra, e para exibir isso no universo. É tremendo esse versículo, né? Porque ele mostra exatamente o chamamento de Deus, o modus operandi de Deus em chamar o homem, em salvar o homem e transformar o homem numa obra-prima que ele pode usar para fazer a sua obra. Jesus é o Senhor. Maravilhoso, né? E outro aspecto importantíssimo que tem que marcar o nosso chamamento, né? Percebemos que Deus, Ele chama homens em todas as eras, né? Na era do povo de Israel, no Velho Testamento, vimos o chamamento de Moisés, maravilhoso. Muitos outros homens Deus chamou em várias eras. Mas hoje, na era do Novo Testamento, o chamamento de Deus é para produzir os seus ministros. Os ministros da nova aliança, né? E nós percebemos isso no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, de 5 a 6. Mostra o que ali? Deus habilitando os seus ministros, né? E esses ministros não vivem pela letra, pela capacidade humana, mas eles vivem no Espírito, né? Eles são capacitados pela vida de Deus. Então, esse é o princípio do chamamento de Deus, dos seus ministros no Novo Testamento, né? É o princípio que está nos regendo hoje, né? Hoje Deus olha para nós e quer fazer de nós o ministro da nova aliança. Jesus é o Senhor. Maravilhoso isso, né? Outro aspecto interessante desses ministros, né? Podemos observar em João capítulo 4, versículo 23, que mostra que Deus procura, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, né? Então esses ministros também são esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É o mesmo princípio de 2 Coríntios 3, 5 e 6, né? São aqueles que vivem na presença do Senhor, ministram na presença do Senhor, né? E são governados pelo Senhor, habilitados e qualificados para fazer a sua obra. Essa é a obra de Deus hoje. Esse é o chamamento de Deus hoje, né? Se nós queremos servir a Deus, precisamos seguir o modelo
dos ministros da nova aliança. Bom, aqui nós ganhamos a ideia geral do livro, né? Principalmente os 3 capítulos centrais do livro vai trabalhar esse aspecto do chamamento de Deus, que precisa nos empolgar, né? Nos renovar e despertar mais o nosso espírito para servirmos o Senhor adequadamente, segundo esse chamamento, ok? Bom, nessa noite nós vamos fazer a conclusão do livro. A conclusão pode ser encontrada nos capítulos 5 e 6, né? O capítulo 5 foi abordado na semana passada, né? Muito rico, trouxe muita ajuda para nós. Os irmãos podem depois olhar no canal e desfrutar. O tema é os fundamentos do nosso serviço ao Senhor, né? Ele trabalha vários aspectos, né, do nosso serviço. Aquilo que Deus quer produzir, que o chamamento de Deus quer produzir no nosso serviço a Ele, né? Tremendo, são vários aspectos, encorajo os irmãos a verem, né? E o capítulo 6, ele vai ser mais focado ainda, né? Porque ele vai apresentar para nós a meta do chamamento de Deus. Isso é muito importante, porque se nós não ganharmos uma visão de qual é a meta do chamamento de Deus, nós corremos o risco de fazermos muitas coisas e não chegar a lugar nenhum. Isso é seríssimo, né, irmãos? Eu queria encorajar que cada um de nós percebamos isso, que nós ganhemos essa percepção de qual é a meta do nosso serviço ao Senhor. Esse é o nosso objetivo nessa conclusão desse livro. Eu queria ler alguns versículos que vão nos ajudar a entender isso. Começando por Mateus 7, já estou até aqui próximo, Mateus 7, versículo 21. 23 tem uma palavra de advertência para nós aqui, né? Diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: ó Senhor Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É seríssimo, irmãos. É seríssimo isso aqui. Chegarmos a uma condição como essa. Aqui tem um grupo de pessoas, que Jesus profetiza aqui, que um dia chegará diante dele com um relatório de muitas coisas que fizeram, mas que serão reprovados por Deus. Então, um serviço que não atinge a meta de Deus. Queria ler um texto correlato a isso, que vai nos ajudar a entender. Está em 1 Coríntios, capítulo 9. Senhor Jesus, a partir do versículo 23, porque Paulo tinha essa preocupação. Paulo não queria estar entre esse grupo aqui de Mateus 7. Ele não queria ser desqualificado. Então, nesse texto, ele expressa o seu desespero, né? Ele fala aqui: tudo faço, 23, por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Percebe aqui, irmãos, a diferença? Quem está no centro? Quem é a estrela aqui? Somos nós? Ou é o Evangelho de Deus? Ou é a obra de Deus? Ou é a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus. Ou seja, a nossa preocupação tem que ser essa: cooperar com a missão que Deus está nos dando. Cooperar com o chamamento de Deus. Não é nós o centro, mas Deus está no centro do nosso serviço, do nosso labor a Ele. Aplicar todo o nosso ser, todo o nosso coração na vontade de Deus. Você sente isso pulsando no coração do apóstolo Paulo? O desespero dele? Tudo faço não é para mim mesmo, mas é para cooperar com esse Evangelho. E ele fala aqui no 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ó Senhor Jesus,
Esses textos, irmãos, têm tudo a ver com esse sentimento, né? Que deve estar queimando em nosso coração. Senhor, qual é a meta do nosso serviço? Qual o resultado? O que Deus quer produzir por meio do nosso serviço? Essa é uma chave tremenda. Na verdade, irmãos, o que Deus deseja é a nossa pessoa. Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos moldar. Ele quer nos tornar vasos que o recebam, que o expressem. Esse é o coração de Deus. Deus quer compartilhar conosco a sua glória. Aquilo que está em seu coração. Deus quer a nossa pessoa, né? Então, em poucas palavras, se nós pudéssemos responder qual é a meta do nosso serviço a Deus, a meta é a nossa pessoa. Esse é o coração de Deus. Eu queria mostrar para os irmãos algo muito interessante, né? Que nós temos aprendido muito nesses dias e temos sido muito ajudados no falar atual do Senhor. Está aqui em Gênesis capítulo 2, vamos entender um pouco esse sentimento. Versículo 18 de Gênesis 2, que mostra o processo de formação da mulher, né? Aqui diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Por isso far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por muito tempo, irmãos, nós usamos esse versículo como uma explicação de que esse homem que estava só e que pediu para Deus, que Deus percebeu a solidão desse homem, né? E por isso providenciou uma auxiliadora para ele. Esse homem representa o próprio Deus, no sentido de que nós somos o complemento de Deus, nós somos os auxiliares de Deus, sem dúvida, né? Mas na verdade, esse Deus não era um Deus solitário, né? Esse Deus aqui é o próprio Deus triuno, né? É o próprio Deus completo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, né? Vivendo um relacionamento muito intenso e muito glorioso, né? E nós percebemos isso olhando no livro de Provérbios, capítulo 8, né? Não tem como nós lermos todos os versículos, mas vocês podem ler depois, né? Mas do versículo 22 até o 36 mostra isso. O relacionamento que existia entre o próprio Deus na eternidade passada, né? Na descrição da sabedoria aqui, que é o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho, né? Nós vemos isso, que era uma comunhão perfeita, né? Olha o versículo 30, vou ler só esse versículo. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Irmãos, eu queria mostrar isso para vocês perceberem o coração de Deus. O Deus triuno, esse Deus triuno resolveu formar o homem, né? E essa própria formação do homem, né? A criação do homem representa o que? Esse chamamento de Deus. Deus queria se expressar, compartilhar a sua glória, né? Ó Senhor Jesus. Deus queria produzir um homem, né? Que pudesse compartilhar essa experiência maravilhosa de comunhão com Ele, né? Isso é o quê? Isso mostra o coração de Deus em trabalhar a nossa pessoa, quando Ele nos chama para servi-lo, né? Para a gente poder entender mais ainda, vamos abrir 1 João, né? 1 João, capítulo 1. O que vai nos mostrar isso? Mais dessa comunhão maravilhosa. Capítulo 1, versículo 1 de 1 João, diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, olha só o princípio, né? Aquele princípio lá, da eternidade passada. O que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, aleluia. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa.
Jesus é o Senhor. Maravilhoso, né? Então, irmãos, essa é a meta de Deus. Ele quer produzir essa comunhão, essa alegria. Ele quer produzir um grupo de pessoas, né, transformadas para servi-lo e para expressar a sua glória. Não é maravilhoso? Não é, o alvo de Deus não é simplesmente nos levar a fazer coisas. Ele nos chama para a sua comunhão, né? Como nós mostramos há pouco no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 1, né? O Deus que é fiel, né? Ele nos chama, né, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, né? Então esse é o serviço que nós temos que agradar o Senhor, essa é a meta de Deus. É produzir uma harmonia, é nos levar ao princípio que estava no seu coração. A partir daí, irmãos, tudo que nós fizermos vai ser aprovado por Deus. Jesus é o Senhor, né? Então essa é a meta, em uma síntese que nós podemos falar nessa noite, né? Agora, quando nós ganhamos essa visão, esse foco do objetivo de Deus no nosso serviço, né? Algumas coisas vão acontecer no nosso serviço, né? Algumas coisas vão aumentar, né? Porque essa comunhão maravilhosa, né? Essa harmonia da nossa pessoa com Deus vai gerar alguns resultados, né? Que é o que Deus quer fazer, né? Então, primeiramente, eu queria destacar, para terminar a nossa comunhão, 3 ou 4 itens que demonstram isso. Primeiramente, quando essa visão ela é alcançada, esse viver é alcançado, né? Aumenta-se a nossa busca pela presença de Deus, né? Nós nos tornamos apaixonados pela presença de Deus. Eu queria ler um texto que o autor nos mostra nesse capítulo, bem rapidamente, que está aqui em Mateus capítulo 25, né, que também é um texto que traz uma forte advertência para nós, né? Porque ele fala das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. E aqui no versículo 10 e 11 mostra que as virgens nécias vieram até as virgens prudentes, pedir que elas lhe dessem um pouco do azeite, que o noivo estava chegando. Mas a resposta foi muito contundente, né, das noivas, das virgens prudentes, né? O que elas falam aqui? No 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e aqui estava apercebidas, entraram com ele para as bodas. Perdão, versículo 9, estou no 10, né? Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Olha só, irmãos, né? Às vezes a gente está preocupado em fazer muitas coisas, fazer muitas obras para Deus. O que nós precisamos é desse azeite. Esse azeite não tem como ser passado de um para outro. É uma experiência pessoal. Todos nós precisamos ter experiências pessoais com Deus. Não tem como comprar, né? E a advertência é essa, vai vocês mesmos, senão vai faltar para nós. Não tem como a minha experiência servir para a sua experiência, né? Então, quanto mais nós servimos ao Senhor, debaixo da meta de Deus, né? Nossa comunhão com Ele, ela é intensificada, nossa busca, né? E esse azeite vai permeando o nosso ser. Jesus é o Senhor, né? E isso vai nos qualificar para a volta do Senhor. Outro aspecto também importante, que será produzido em nós como meta desse serviço, é a obediência, né? E essa obediência também, ela não é algo individual apenas. Ela se manifesta por meio do corpo de Cristo, né? Por meio da igreja. Por isso que o nosso serviço, ele não é um serviço isolado, é um serviço dentro do corpo, dentro da igreja. Nós vimos um texto muito rico nesse capítulo, que está em Colossenses, capítulo 1, né? Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo... A partir do 24 ele já mostra, né, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né, é isso? O preencher das aflições de Cristo. E Paulo se declara como um desses ministros, né, nessa dispensação, no versículo 25, que estão levando a cabo essa edificação, né? Mas no versículo 26 ele destaca: o mistério que estiver oculto
nos séculos e nas gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mais importante agora, versículo 28, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem para que, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só, irmãos, né? Então esse homem que está sendo produzido nessa esfera da edificação do corpo, né? Por um lado tem um indivíduo aqui, né? Que também é esse ministro. Por outro lado tem o quê? Tem uma edificação sendo produzida, né? Uma esfera de obediência a essa edificação, né? E um texto que também foi utilizado, muito rico, né? 1 Samuel, capítulo 15, não é isso? Versículo 22, que é a experiência de Saul, né? Saul foi alguém que, infelizmente, foi também desqualificado por Deus. Ele não atingiu a meta de Deus no seu serviço. E teve uma palavra muito forte ali, que Deus falou com ele por meio de Samuel, né? Que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa é a atitude. Essa é a experiência subjetiva, pessoal, mas que se manifesta no corpo, né? Na igreja, no nosso serviço ao Senhor, que é a nossa obediência ao Senhor, a sua edificação, a sua direção, ao seu comando que vem por meio da cabeça, que é Cristo em sua igreja, ok? Então, outro item importante, estamos terminando, né? Que precisa ser gerado como meta em nosso serviço ao Senhor, né? É a nossa submissão ao Senhor Jesus, né? O capítulo nos mostrou em Efésios 4, versículo 13, que nessa edificação todos precisam chegar. É isso? Até que todos cheguemos, né? Não tem como chegar sozinho, não. Tem que chegar todos. Isso aqui é a esfera da edificação do corpo de Cristo, a esfera da igreja, a esfera do serviço que agrada ao Senhor, né? E até um exemplo é citado, muito interessante, o irmão nos mostra um exemplo de uma corrida de cavalos, né? Imagina uma corrida de cavalos, né? O cavalo campeão, ele chega na frente dos demais, né? Mas o primeiro item que ultrapassa a linha de chegada, geralmente é a ponta do nariz, né? É a ponta do nariz do cavalo. Mas quando aquela ponta do nariz do cavalo passa a linha de chegada, todo o cavalo ganha, até a ponta do rabo do cavalo, né? Isso é maravilhoso, porque mostra o quê? Que a edificação de Deus, a igreja é isso. Todos são importantes. Todos precisam chegar. Todos têm que estar juntos, né? E nós temos que viver debaixo dessa restrição, dessa obediência, dessa submissão ao corpo de Cristo, a essa edificação do corpo de Cristo. Voltando em Efésios 4, né? Acho que vale a pena a gente ler aqui o versículo 15, que mostra o quê? Que essa edificação é seguir a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é o cabeça, ou a cabeça, né? Então até o nosso crescimento é na cabeça, não é um crescimento individual, deslocado da cabeça, é dentro do cavalo, né? Todo mundo juntos. Jesus é o Senhor, né? Também um texto importante que nos ajuda a entender isso é João 21, 18, depois você lê na sua casa, né? Mostra a experiência de Pedro, né? Que o Senhor mostra para ele, quando você for velho, Pedro, você vai estender suas mãos e outro te levará para onde você não quer. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa nos dar a graça de alcançar essa meta em nosso serviço a Ele. Por fim, o livro nos mostra no capítulo 6 ainda, né? Um outro aspecto desse serviço, dessa meta de Deus, que é a necessidade que nós temos de crescermos em vida. Essa pessoa adequada, que agrada a Deus, é alguém que cresce na vida divina, né? Então, o nosso serviço ao Senhor tem que produzir crescimento em vida, né? E o que o autor nos mostrou, né? Usou o exemplo, duas figuras interessantíssimas, né? Primeiramente, ele usou a figura da noiva que está
em 2 Coríntios capítulo 12, não é isso? Capítulo 11, versículo 3, 2 e 3 de 2 Coríntios, né? Só para vocês se situarem aqui. Ele mostra aqui a figura de uma virgem pura. E ele fala num tom de advertência, essa virgem pura, né? Paulo fala aqui, não pode ser corrompida, ele zela para que a igreja, para que os ministros de Deus aqui não se corrompessem, né? Como a serpente enganou a Eva, né? Mas permanecessem como virgem pura, com simplicidade e pureza. Então, irmãos, é um caminho maravilhoso, né? Porque por meio dessa experiência de simplicidade e pureza, essa virgem pura, ela vai crescendo na vida de Deus, né? Então, o serviço que agrada a Deus é produzido em simplicidade, em pureza e em obediência. O resultado disso, né, o autor nos mostrou, está em Apocalipse capítulo 19, não é isso? Ele mostra outra figura para nós aqui. Não é mais uma virgem pura, e não é, né? Porque essa virgem pura alcança um estágio de transformação, de crescimento espiritual, né? Então aqui, no versículo 6 e 7, ele fala de uma noiva adornada, uma noiva preparada para o casamento, para as bodas do Cordeiro, né? Uma esfera de muita glória. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso que Deus quer fazer no nosso serviço a Ele, né? Nós estamos servindo debaixo do seu chamamento e ao mesmo tempo estamos sendo trabalhados na nossa pessoa, né? Como essa virgem está sendo trabalhada e preparada até que se torne uma noiva ornamentada e pronta para casar-se com o seu noivo. Então essa comunhão gloriosa, né, que nós vimos ali em Provérbios 8, associado com Gênesis 2, será alcançada por Deus, né? E Deus vai compartilhar conosco a sua glória e a sua comunhão. Jesus é o Senhor. É ou não é maravilhoso? Esse é o serviço que Deus quer produzir, né? Esse é o resultado que o chamamento de Deus quer produzir na minha vida e na sua vida. Jesus é o Senhor. Que possamos ganhar a percepção dessa palavra, possamos renovar a nossa visão, possamos renovar o nosso chamamento fortemente, percebermos a autoridade de Deus em nossas vidas, né? Percebemos a convocação de Deus em nossas vidas e também percebemos o que Deus quer produzir no final em nossa pessoa por meio do nosso serviço a Ele. Jesus é o Senhor. Creio que esse é o sentimento principal desse livro e uma conclusão também que pode nos fazer perceber a essência do encargo que está aqui. Amém? Vem agora e eu te enviarei. Que possamos receber esse chamamento e avançar dia a dia em nosso serviço ao Senhor. Vamos orar ainda. Eu queria, antes de orar, só comentar que na próxima quarta-feira estaremos novamente aqui, né, ministrando a uma nova sequência de livros, né? Vai ter um irmão aqui que vai estar apresentando esse capítulo inicial desse livro aqui, que nós vamos apresentar agora. Viver cristão nos tempos finais. Então vamos começar a leitura desse livro, né? Encorajamos os irmãos que têm, já podem começar a ler também. Quem não tem pode solicitar no nosso serviço de literatura e pode ter acesso a esse livro. Esse livro vai ser trabalhado semanalmente também, cada semana um capítulo, né? O nosso objetivo é continuar nesse encargo de fortalecer a nossa aproximação com a palavra de Deus, a nossa comunhão com o falar atual de Deus e, de fato, nos tornar pessoas que servem a Deus adequadamente e sejam aprovadas por Ele. Amém? Jesus é nosso Senhor. Vamos orar e encerrar a nossa comunhão. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e possa prosseguir em cada um de nós. Senhor, nós te louvamos por essa comunhão tão rica, tanta luz que nós recebemos nessa comunhão, na tua palavra, tanto encorajamento nesse livro em relação ao teu chamamento, a tua convocação em nossas vidas e também aquilo que o Senhor quer produzir em nós por meio do nosso serviço ao Senhor. Senhor, livra-nos de sermos desqualificados, livra-nos, Senhor, de sermos relapsos. Senhor, queremos nos lançar fora todos os atavios, todas as distrações do nosso viver e de fato nos consagrar a Ti, Senhor,
Senhor, nos entregar a Ti, a Tua palavra, buscar o Senhor com desespero, aplicar todo o nosso ser na Tua palavra, na Tua vontade, em nosso serviço ao Senhor. Senhor, cresce mais em nós, leva-nos a avançar cada dia na Tua presença. Jesus é o Senhor. Amém.